Essa é a parte 2 do vídeo. Eu vou colocar duas palavras aqui no capítulo 5. Já tem uma aqui, né? Cativeiro. Eu vou colocar aqui a palavra conhecimento. Por que essas duas palavras? Porque no capítulo 5 vai falar que o povo vai ser cativo, falta de conhecimento. Isso nos lembra Oséias, capítulo 4. Vou puxar aqui, fazer uma bagunça. Oséias, capítulo 4. Em Oséias, 3 filhos, em Isaías, 3 filhos, e os dois profetizaram juntos, no mesmo tempo. Diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Entendeu? Não entendeu, né? Porque eu escrevi destrido. Mas vocês sabem que é destruído. Eu errei aqui, não dá para consertar. Destruído por falta de conhecimento. Isaías, o meu povo vai ser levado cativo por falta de conhecimento. Então aqui há uma relação muito forte. E por que por falta de conhecimento? Porque quando Jeremias, presta atenção nisso, quando Jeremias vem profetizar, ele profetiza o cativeiro, na verdade esse cativeiro ele já estava lá no livro da lei profetizado. Que o povo iria ser cativo porque não deixa a terra descansar há semanas de anos. Aí Deus levanta Isaías e fala já, no capítulo 1, ele fala, a vossa cidade está destruída, o povo está arrasado, está tudo abandonado, eu odeio as festas de vocês, e olha que eram festas santas. Escuta a palavra, ó príncipes de Sodoma, cidadãos de Gomorra, cidade que era fiel se tornou prostituta. Então essa era a situação de Israel. E esse cativeiro que Isaías profetiza já estava profetizado no livro da lei. O povo não reconheceu isso. Isaías profetizou. E quando Jeremias profetizava e Ezequiel também, já estava escrito pelo profeta Isaías que eles iriam cativeiro. Já estava escrito. Mas eles não estudavam os profetas. Por isso que essa profecia é muito mais para nós hoje. O povo foi levado cativo. Os que foram cativos, muitos deles morreram, geraram filhos, e os que se arrependessem, por exemplo, como o profeta Daniel, começou com ele o arrependimento. Começou com o profeta Daniel. Vou colocar aqui, profeta Daniel. Ele que começou a orar e a reconhecer tudo, e a estudar. Ele começou a falar do retorno. É interessante que o profeta Daniel, ele começou a reconhecer isso quando estava para acabar os 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. Por que o povo foi cativo 70 anos? Por causa que eles transgrediram as semanas de anos. 70 vezes 7 semanas de anos. Esse daqui é um assunto mais complexo, mas está tudo conectado. O profeta Daniel começou a reconhecer isso, começou a orar, começou a clamar, se humilhar, começou a estudar o profeta Jeremias, viu que estava para se cumprir, então aqui tem o retorno do povo. Então o remanescente que Isaías fala, se Deus não tivesse deixado para nós um remanescente, a descendência, né? Teríamos sido como Sodoma e Gomorra. Bom, Deus já considerava eles como Sodoma e Gomorra, como prostitutos, mas Deus não destruiu eles todos, porque Deus quis deixar descendentes para que um restante que ouvisse a palavra de Deus pudesse voltar, um resto voltará. Aí o resto voltaria porque Deus é conosco, Deus seria com aqueles que retornam. E aí os que não ouvem seriam de presa e despojo para os inimigos. Muitos dos fiéis se tornaram presa e despojo para os inimigos. Mas os fiéis depois acabam tomando os inimigos por presa e despojo. Eu vou ensinar isso melhor daqui a pouco. Deu para entender? Tudo isso daqui não deu para mostrar no vídeo anterior. Então eu estou destacando aqui. Tudo isso está relacionado. Por que eu coloquei esses dois arcos aqui? Porque o que Deus começou a assinalar aqui no capítulo 7, 8, 9, através dos filhos, era algo que já ocorria aqui.
O que aconteceu é que Deus assinalou aqui. Aqui ele destacou um filho, o resto voltará. Né? Shear Yashub. Aí tem rápido despojo, presa segura. Daqui no hebraico é difícil pronunciar. Emanuel. E isso daqui está tudo relacionado com os filhos de Isaías, de Oséias, como eu mostrei antes, né? Então aqui Deus preserva uma descendência até que viesse o Messias prometido, como profetiza o profeta Daniel em Daniel 9. Então por isso que é importante ler o capítulo 10, 11 e 12 e reconhecer tudo isso nesses capítulos 10, 11 e 12. No vídeo anterior, eu não falei sobre o capítulo 5 do cativeiro para conectar com o resto que retorna. E esse cativeiro aqui não é o único, vocês sabem. Tem o cativeiro... o mais conhecido é aquele no ano 70 depois de Cristo. Tem o cativeiro. E aí, isso daí é um longo tempo. Depois daí as coisas mudam. As leis mudam porque entra a nova aliança. Bastante coisa muda. Estava profetizado em Oséias já tudo isso daí. Justamente no livro do profeta Oséias, capítulo 3, estava profetizado isso, que o povo ficaria sem rei, sem sacrifício, etc. e tal. Mas no fim dos dias eles buscariam a Davi e encontrariam o Senhor. Então isso eu não destaquei no vídeo passado, eu não conectei com essas partes aqui. E no capítulo 10, 11 e 12, vai ter basicamente, se eu fosse falar aqui, seria basicamente as mesmas informações. Você precisa ler e reconhecer os nomes dos filhos de Isaías no capítulo 10. Logo no comecinho do capítulo 10 vai começar a aparecer os nomes. A Isaías 10 diz o seguinte: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem a justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Aqui a palavra despojarem, pode ver que é a palavra shalal. E a palavra roubarem, bazaz. É o nome do filho de Isaías. Maher Shalar Jasbaz. Mas aqui quem está fazendo isso são os ímpios. Está fazendo isso com o povo. Aí Deus fala, verso 3. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade, de que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, a não ser dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Aí Deus fala uma frase-chave aqui. Com tudo isto não se aparta a sua ira, e a mão dele continua estendida. Essa frase vai aparecer 5 vezes, ligando todo o contexto. Aí o que aparece mais? A Síria. Ai da Síria, cetro da minha ira. A vara na sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens. Olha só para que servem as ordens. Para que roube a presa e lhe tome o despojo. Para que roube a presa, Shalal, Jaspaz, e lhe tome o despojo. Filho de Isaías. Então aqui é a vingança de Deus. Por isso que ele fala, mas o que farei vós no dia do castigo? Mas o que farei vós outros no dia do castigo? Entende? Aí quando chega no verso 22, pode começar a ler a partir do 20. Acontecerá naquele dia que o restante de Israel e os da casa de Jacó, tem algo na minha frente aqui, deixa eu abaixar um pouco, que se tiverem salvado nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. Olha esse texto. Shear, os restantes se converterão. Shub,
Aqui é o filho de Isaías. Ao Deus forte, lembra? Deus, aqui está El, e forte. Aqui não... tá a palavra aqui, Boro. Esse Deus forte apareceu também em Isaías 9. Então aqui está cruzando os filhos. Percebe isso? E esse Deus forte fala a respeito do Mashiach. O restante que se converte, Shear e Ashub. Esses são os que retornam. A palavra aqui está converte, mas é o sentido de retornar a ele. E os que retornam, como isso pega todo o futuro, aí entra os filhos de Oséias. Os que Deus rejeitou a casa de Israel, mas no futuro ele promete chamá-la de volta. Então, os restantes que retornam é chamado de Ami, povo meu, e de Lohuhama, misericórdia. Então, Deus está tendo misericórdia desse povo, e isso não é só nesse contexto, é também no futuro, em todo o futuro. Porque você pode ver o profeta Zacarias que ainda aparece essas coisas. Aí diz no verso 22, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá de novo. Restante, Shub, Sha'ar, se converterá, retornará. Shub. O restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante justiça. Vamos continuar na parte número 3, irmãos.